todos, é um prazer estar aqui hoje apresentando essa pesquisa aqui no SEMEAD. Meu nome é Amanda Elvira Rezende Nunes Silva. Apresento-lhes o artigo desenvolvido por mim e pela doutora Raquel Santos Soares Menezes com o seguinte título: People Analytics, uma ferramenta para gestão de carreira. As organizações elas estão passando por uma fase de mudanças constantemente adaptativas e revolucionárias no gerenciamento de seus negócios. E essa perspectiva ela acontece pela rápida evolução das tecnologias e por uma sociedade cada vez mais digitalizada. A admissão de prováveis aplicações na gestão, ela gera a possibilidade de aperfeiçoamento dos recursos humanos. E o uso de dados sobre o funcionário, eles podem promover uma compreensão descritiva, preditiva e o gerenciamento no impacto também na carreira. Assim, implementar uma estratégia baseada em People Analytics depende também do alinhamento das competências essenciais da empresa e também dos dados obtidos tanto no meio interno e no meio externo. Assim, o objetivo da nossa pesquisa foi analisar como as ferramentas de People Analytics podem ser utilizadas para avaliar a relação entre as competências dos colaboradores com o desempenho da organização. Pesquisas sobre BI direcionadas ao RH Analytics mostram uma tendência dos gestores de utilizar-se de dados para apoiar-se nas tomadas de decisão. Essa prática de utilizar-se dados é chamada também nas pesquisas de Workforce Analytics, RH Analytics, ou mais recentemente com o termo em ascensão em People Analytics. Então, People Analytics correlaciona dados de negócios e dados de pessoas que podem ajudar a estabelecer conexões importantes. As pesquisas com essa temática demonstram de forma conclusiva o impacto que o departamento de RH tem na organização como um todo. E estabelece uma relação de causa e efeito entre o RH faz nos resultados de negócio. E em seguida, possibilita criar também estratégias com base nessas informações resultadas por meio dessas análises. Bem, quanto à metodologia da pesquisa, é uma pesquisa de natureza descritiva e exploratória com abordagem quantitativa. Foi um estudo de caso que foi realizado em uma empresa do setor do agronegócio, que preocupa-se principalmente com o capital humano e fortalecer também essa relação do desenvolvimento de carreira de seus funcionários. A pesquisa em si ela foi realizada em duas fases de coleta de dados, e essas duas fases, ela gerou dados que foram analisados conforme algumas hipóteses que foram levantadas. A primeira fase, que é a fase que chamamos de dados de desempenho, que foi levantados indicadores das UGBs. UGBs são unidades gerenciais básicas que, paralelamente, é como se fosse uma departamentalização, um departamento da empresa, né? Então, são vários departamentos, vários UGBs dentro dessa organização e que são geradas notas que refletem, né, a produtividade e foi feita por meio de uma avaliação do superior de imediato. E a segunda fase, que são os dados que denominamos como dados de competência, que esses dados eles já foram gerados por uma empresa, uma consultoria, que é denominado como uma startup focada em gestão de pessoas, que tem um algoritmo que diagnosticou o potencial de competência dos colaboradores a partir de uma série de testes realizados por eles. Então, os dados gerados, né, por essas duas fases de dados foram analisados pelo método de modelos lineares generalizados, que é uma ampliação da regressão múltipla, e o teste de Mann-Whitney, que se equipara como se fosse o teste T para dados não normalizados.
Neste modelo, podemos verificar, né, e visualizar de forma mais precisa a coleta de dados. No primeiro instante do colaborador, temos o resultado das competências individuais dos colaboradores e, ao mesmo tempo, este colaborador, em cada UGB, participou, né, da equipe de avaliação gerencial. Então, acabou que ele impactou também nos resultados da sua UGB. E a UGB ela passa toda por uma análise, né, conforme cada especificação, no lado esquerdo, e que gerou uma nota gerencial, que é esses resultados da avaliação de desempenho. Então, esse trabalho visualizou, né, e visou analisar a influência das competências individuais nas notas gerenciais, denominada avaliação de desempenho. Quanto aos resultados, a nossa amostra total ela avaliou 101 funcionários e as notas gerenciais apresentam uma média de 0,79. Para as competências individuais diagnosticadas, a média varia entre 0,25 a 0,33. Foram no total 8 competências individuais avaliadas, como por exemplo, capacidade empreendedora, orientação para resultados, visão sistêmica, trabalho em equipe. Assim, a primeira hipótese testada foi: os níveis de competência dos funcionários afetam nos resultados gerenciais da organização. Esta hipótese ela foi avaliada por meio do método dos modelos generalizados e tivemos como resultado a variável significante capacidade empreendedora, que afeta positivamente nas notas gerenciais. Quanto à hipótese 2, a variável que afeta as notas gerenciais tem maior nível em UGBs com notas mais altas do que em UGBs com notas baixas. Essa divisão ela foi realizada para verificar se a empresa seria necessário aplicar ações estratégicas distintas entre UGBs e, pelo resultado, essa competência ela não terá percepções diferentes por causa do seu desempenho, porque o teste demonstrou que os níveis de competência da capacidade empreendedora que influencia na empresa, ela não diferiu-se estatisticamente entre as UGBs com notas elevadas e notas baixas. Então, não existe uma diferença significativa entre os grupos. A conclusão dessa pesquisa demonstrou que, com o enfoque na ferramenta de People Analytics, o estudo buscou entender o efeito das competências individuais dos colaboradores da empresa em suas unidades de gestão básica e também o impacto no desempenho da empresa. Então, os resultados indicam que, dentre as competências levantadas, a que prediz melhor a relação com o desempenho é a capacidade empreendedora e que a cada aumento no nível dessa competência irá impactar positivamente nas notas gerenciais. E observe-se também que os níveis dessa competência ela não diferenciou entre os UGBs da empresa, ou seja, a empresa ela pode aplicar ações de desenvolvimento tanto para UGBs com notas baixas quanto elevadas, que o efeito será o mesmo. Então, constatou-se que o uso de dados ele pode auxiliar na empresa e o funcionário a co-criarem estratégias de carreiras baseadas em informações sobre competências e possíveis impactos nos resultados da organização. E que essa competência relevante, ela pode ser um norte para possíveis desenvolvimentos de equipe, treinamentos e até mesmo ser uma competência base para a empresa. Isso tudo, né, possível por meio de ferramentas de People Analytics. Essas aqui são as referências. E muito obrigada!